Olá, eu saúdo, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casinha Eranos. Esperamos que você tenha acompanhado o nosso canal e esperamos que você também se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso. Porque ao se inscrever você ajuda o canal a ter um destaque na plataforma e outras pessoas vão localizar nosso canal mais facilmente e vão poder participar desse nosso bate-papo. Então, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, mas faça também seus comentários, suas perguntas, elas são muito úteis para nós direcionarmos os assuntos que trataremos mais para frente, tá ok? Nós falamos no nosso encontro passado, ou iniciamos a nossa conversa sobre as 7 leis universais, ou 7 princípios herméticos, e nós vamos até o terceiro. O primeiro princípio, então, apenas recordando, é o princípio do mentalismo, o segundo da correspondência, o terceiro da vibração. Peço para você que está iniciando o nosso contato hoje com o nosso canal, que você assista a postagem anterior, para que você entenda o processo todo e o quão importante é o conhecimento e a prática das 7 leis universais. Então hoje nós começaremos, ou reiniciaremos, a partir do 4º princípio, o princípio da polaridade. Vamos lá? 4º princípio, o da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Os paradoxos podem se reconciliar. E lembrando que como funcionava a escola hermética? O mestre entrava na sala, onde saíam os neófitos, os candidatos à iniciação, lançava esse aforismo, esse axioma, e saía da sala. E você tinha feito voto de silêncio. Você não pode ficar conversando com os seus colegas de iniciação, nem dentro nem fora da sala. Lembramos que isso é para conter o seu ego, para você lançar a sua alma à frente do seu ego. Então você, através dos estudos, da meditação, você interpretaria, desvelaria o que está velado através desse princípio e levaria a sua resposta ao mestre. Se estivesse ok, você daria seguimento e pegaria o próximo princípio, no próximo ensinamento. Caso contrário, você voltaria e começaria de novo o trabalho até você concluir, desvelar o que está por trás disso. Então vamos começar a desvelar a nossa maneira? O 4º princípio é uma consequência do 3º princípio. Uma vez que tudo vibra, que é o 3º princípio, embora em frequências diferentes. Essas frequências diferentes acabam assumindo polaridades distintas. Essas polaridades, ações, pensamentos, emoções e sentimentos se agrupam através da similaridade das suas frequências, criando os polos. No mundo da física clássica, as energias opostas se atraem. Já no mundo da metafísica, as cargas opostas se repelem e as semelhantes se atraem. Vamos explicar isso. Você pega lá um ímã, ele tem um polo norte e polo sul, positivo e negativo. Quando você junta polos diferentes, norte e sul, eles se juntam, se atraem. Mas se você juntar polo norte com polo norte, ou polo sul com polo sul, polos iguais, eles se repelem. Mas já na metafísica não. Na metafísica você procura na realidade as pessoas que são afinizadas com aquilo que você pensa, com aquilo que você quer, aquilo que você cria no seu entorno. Isso cria uma polaridade. Aí você acaba conhecendo a pessoa que mesmo com pouca conversa, nossa, a pessoa é muito simpática, acho que a gente tem coisa a ver aí, e você vai conversando e vai percebendo que tem muita vibração, ou seja, pensamentos, emoções que vocês compartilham. Então isso atrai as pessoas. Já você não consegue fazer atração quando a pessoa não pensa como você pensa. Não que pensar diferente seja errado, pelo contrário, pensar diferente é saudável. Nós temos que compartilhar essas diferenças para chegar a um consenso, a uma harmonia. Mas quando as pessoas insistem em manter um posicionamento e se fecham em cima dele, você não consegue entrar nesse mundo, você não consegue captar nada, então você acaba se repelindo automaticamente ou sendo repelido automaticamente. Uma maneira didática da compreensão desse princípio é lembrar que aprendemos por associação entre as polaridades, como já mostramos na palestra com a subida da Kundalini pelos chakras, conforme vivenciamos as polaridades e realizamos a harmonia das mesmas, expandindo a nossa consciência. Lembra quando nós mostramos aqui uma figura da Kundalini, que é uma serpente que se divide em duas, subindo pelos seus chakras, conforme você vai avançando no seu nível de consciência espiritual. E essa serpente, que é uma só, essa polaridade é o que nos faz aprender
o que é quente, o que é frio, o que é liso e rugoso, como falamos daqui a pouquinho, vamos falar nisso, para você ter a perfeita compreensão e o equilíbrio, a harmonia entre os polos. Sendo assim, conhecemos o que é quente porque conhecemos o que é frio. Sabemos o que é rugoso porque entendemos o que é liso. Aprendemos o que é claro porque conhecemos o escuro. Conhecemos a tese e a antítese. Conhecemos o amor e o ódio, luz e trevas, sabedoria e ignorância. Tudo é polaridade. Tudo é uma forma de nós aprendermos através das polaridades. Quando conseguimos identificar em nós ou à nossa volta as distintas polaridades através do autoconhecimento, passamos a vê-las como complementares e não como antagonistas. Dessa maneira, podemos conciliar as polaridades, proporcionando equilíbrio, harmonia e vida em nós e à nossa volta. É o que nos ensina o Tao. Aqui é o símbolo do taoísmo. O que é o Tao? É o todo. É aquele universo criado pelo próprio Criador. Ele se divide em dois grandes polos. O Yin, o passivo, e o Yang, o ativo. O Yin, receptivo. O Yang é o propositivo. Mas o Tao, que é esse ciclo todo, dividido em duas partes iguais, observe que dentro de cada parte, dentro do grande Yin, tem o pequeno Yang. Dentro do grande Yang, tem o pequeno Yin. Porque eles são complementares. E esse movimento, essa vida só se manifesta quando as polaridades estão trabalhando juntas. Se você chegar aqui e separar Yin de Yang, o Tao morre na hora. Não existe mais essa figura. Isso, inclusive, passa num filme, O Último Mestre do Ar, quando o jovem Avatar chega até o povo do gelo. Ela tem uma princesa e dentro da caverna tem um lago onde dois peixes circulam exatamente nesse movimento do Tao, do Yin Yang. E o povo do fogo, que vem trazer a guerra, porque é o fogo desequilibrado, ele vem e mata um dos peixinhos. No mesmo momento, o universo deles começa a se destruir, começa a sumir. E aí, então, a princesa oferece a sua vida para que um dos peixes volte à vida e restabeleça o equilíbrio. É interessante, né? É o sacrifício, que é o quê? O sacro ofício, é o trabalho sagrado. Então o Tao existe porque Yin e Yang estão em movimento o tempo todo. Se eles pararem, cessa o movimento, cessa a vida, porque a vida é dinâmica. Ela foi feita para ser dinâmica, não para ficar estática, parada. Vamos agora ao quinto princípio, ou princípio do ritmo. O aforismo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo e a compensação. Vamos imaginar na sala de iniciação, o mestre entra, fala isso e sai. Como é que a gente começa a interpretar isso? Vamos lá. O terceiro princípio nos revela que tudo vibra e, portanto, acaba criando naturalmente as polaridades de acordo com as suas frequências. Esse é o quarto princípio da polaridade. Essa polaridade se manifesta no surgimento de polos que se definem como cargas positivas e negativas que possuem. Essa polaridade acaba gerando um fluxo e um contrafluxo que estabelece o quinto princípio, o ritmo. Pensamentos e emoções viajam entre os polos em questão, estabelecendo fluxo de emoções e sentimentos que nos movem para a luz ou para as sombras. Lembra-se dizia na vibração, no terceiro da vibração, aquele que tem o conhecimento dessa verdade, desse princípio, dessa lei da vibração, contém um certo poder, porque a partir do que você tem a noção de que o que você gera, o que você vive, você toma mais cuidado, você gera coisas positivas, aí você tem um certo poder da sua vida. Uma demonstração física desse princípio do ritmo é a pilha, que se constrói a partir da conexão de dois metais com índice de oxirredução diferentes, inseridos no meio aquoso para estabelecer um fluxo de elétrons. Vamos explicar rapidamente isso aqui. O que é uma reação de oxirredução? Existem materiais que têm a tendência a se oxidar. O que é oxidar? Doar elétrons. E por outro lado você tem aqui tem um índice de redução grande. O que é redução? Receber elétrons. Quando você junta os dois, se forma uma pilha. Como é que você faz? Você compõe, por exemplo, zinco e cobre, que é a nossa proposta aqui. Dentro de soluções aquosas. Tem um fio de ligação entre os dois e um outro fio onde você vai em cima da lâmpadazinha LED. O zinco é doador. Ele oxida, então ele cria uma corrente de elétrons
em direção ao cobre que recebe. Isso aqui é um ritmo, você cria um ritmo, só que é uma questão física. Então os elétrons saem do zinco, passam pelo fio, iluminam a lâmpadazinha LED e vão para o cobre. Esse é um princípio do ritmo apenas fisicamente. De forma análoga, aí sim, os nossos pensamentos e emoções também possuem um ritmo determinado pelo nosso foco, nossa vontade, nossa vibração. Na filosofia Veda do hinduísmo, observamos esse princípio presente na correlação entre as 3 divindades principais do panteão hindu. Seriam Brahma, ou Brahman, Vishnu e Shiva. Brahma, criador, Vishnu, mantenedor, Shiva, destruidor. Destruidor no sentido de reciclar, não destruir. Porque você não pode, por exemplo, fazer uma casa, você comprou uma casa velha, você vai destruir essa casa e fazer uma casa nova. Você não pode fazer uma casa nova sobre a fundação velha. O Cristo nos falava isso através de uma parábola, eu não vou lembrar onde está essa parábola, mas ele dizia que não se coloca vinho novo em odre velho. Você vai estragar o vinho. Então essas 3 divindades representam o que? O ritmo da manifestação, da dinâmica da vida em nossa existência e na essência nossa volta também. Algo que já foi útil para a nossa experiência com buscadores da verdade que liberta, aquela verdade que liberta, que nós falamos sempre, e não tem mais serventia, deve ser deixado de lado sem apegos, para que novas ferramentas e ensinamentos possam ocupar aquele espaço e assim por diante. Assim, sempre estaremos com espaço em nossas taças, nossa consciência, nossa alma, para absorvermos mais conhecimento que conduz à sabedoria. Olha aqui o ensino das 3 taças do budismo. Vamos observar aqui. Primeira taça, à esquerda. Ela está meio cheia e meio vazia. O que significa isso? Significa que você, ao colocar algo nessa taça, ela se enche, mas imediatamente ela pega isso que você colocou ali e transforma em ação. Transforma o conhecimento em sabedoria, em luz, para si e para os demais. Então é uma taça que está sempre se renovando, ela pertence ao ciclo natural de criação, manutenção e destruição ou reciclagem. Já a taça do meio, observe, ela está totalmente cheia. Não cabe mais nada. Mas ela não quer receber nada. Você não consegue, se você tentar colocar outro líquido aqui, ele cai para fora. Você não consegue colocar ideias novas. É que a nossa mente está muito cheia. As emoções estão cansadas, você não consegue absorver mais nada. Por quê? Porque você tem que ver que o que você recebe, você tem que doar, tem que reciclar, tem que passar para frente, tem que tornar isso algo do mundo dinâmico, não do mundo passivo, do mundo estático. Então, essa pessoa, essa alma, essa taça não recebe mais nada, porque ela não se permite reciclar. Já a outra da direita aqui, de cabeça para baixo, de boca para baixo, ela não quer receber nada. Ela não acredita em nada, não está interessada em nada. Nem recicla, nem recebe, nem se enche, nada disso. Agora eu pergunto para vocês, com todo respeito, eu me incluo nessa pergunta também. Que tipo de taça nós somos? A que está constantemente em dinâmica, reciclando, recebendo e fazendo, como dizia São Francisco de Assis, é dando o que se recebe? Ou somos aquela que achamos que nós já temos bastante e não precisamos fazer mais nada? Ou aquela que se nega a receber qualquer coisa? Que tipo de taça somos nós? Que tipo de almas somos nós? Vamos então ao 6º princípio. O princípio da causa e efeito. Aforismo. Toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Vamos tentar desvelar? Vamos lá. Mais um princípio desencadeado pelos anteriores. Vocês percebem que um sempre está puxando o outro, eles são correlacionados. Não pode deixar de ser, porque o universo é inteligente, o todo é mental. Se tudo vibra em frequências diferentes, isso gera polaridade, que por possuir cargas diferentes define um ritmo, ou um fluxo de energia ou consciência entre os polos que revelam que há uma causa e um efeito nesse fluxo. Exemplo, a pilha. O zinco doa elétrons iniciando o fluxo sendo a causa, e o cobre recebe os elétrons sendo o efeito.
Vemos então que existe o mundo causal das causalidades, que é o início de tudo. Ao passo que o mundo casual das casualidades é uma mera invenção do homem para a afirmação do seu próprio ego. É um mundo dos acasos, das coincidências. Vamos lá, pega a sequência de Fibonacci. O universo do micro e do macrocosmos segue essa sequência de Fibonacci. É coincidência? Ou é assinatura do Criador no macro e microcosmos? Coincidências, o homem inventou essa palavra para justificar aquilo que ele não consegue compreender ou aquilo que ele não está a fim de compreender. Quando você está pensando numa pessoa e de repente essa pessoa liga para você ou aparece para você num sonho ou você encontra com ela faz tempo que você não a via, isso é coincidência? É um chamado de um para o outro. Então nós temos aqui mais um princípio que é desencadeado a partir dos demais. O que existe é a causalidade. Toda causa tem o seu efeito, o defeito tem sua causa. Não existe nada que esteja solto por aí, sem início e fim. Ainda como o próprio aforismo revela, há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Isso nos chama a atenção para não sermos a causa de algo que nos faça lidar com efeitos indesejados. Mais uma vez, a lei do karma e sua correspondente lei da mente. Aquilo que externamos, sejam atos, palavras ou mesmo pensamentos, retornarão na mesma intensidade com que foram lançados. Duas frases completam a exposição desse princípio. A primeira é de Epíteto, filósofo estoico grego, que diz: através da culpa nasce o início do progresso moral. Ao percebermos que a nossa conduta implica em consequências, pensamos duas vezes antes de fazê-lo. A palavra culpa aqui talvez seja um pouco pesada, talvez nós pudéssemos colocar responsabilidade. Quando nasce em você responsabilidade, nasce com você também o progresso moral. Você passa a perceber que aquilo que você faz implica sim em algo para alguém, ou no mínimo para você. E que você deve se observar, orar e vigiar, como diz o Cristo o tempo todo, ou como diz o Buda. Não deixe sua mente vagando ao léu. Concentre a sua mente nas 4 grandes verdades e no caminho óctuplo, para que você possa seguir então para algo mais positivo, mais harmônico. A outra frase é de Albert Einstein, físico alemão, super conhecido. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Por que esperar mudanças quando ainda não as realizamos dentro de nós? Se você faz um experimento, você repete o experimento N vezes, sem mudar as suas causas, e fica esperando um resultado diferente, isso não vai acontecer. A causa é o início. Aquele início tem um processo que vai retornar para você. É a mesma coisa que acontece conosco na nossa vida, quando nós insistimos num caminho. Você fica constantemente batendo naquela porta que não se abre, e você passa ali semanas, meses, anos, a vez batendo na mesma porta, até machuca a mão. E você quer algo diferente, batendo sempre na mesma porta, e ela não se abre. Seja inteligente, use o fogo de Prometeu, use a inteligência que o universo deu para você. Você é filho do universo, você faz parte do universo, ou como dizia o Cristo para nós, vós sois deuses. Então vamos agir como tais. Dê um passo ou 2 para trás, observe que há outras portas à sua volta e que atrás delas pode estar o seu caminho. Não fique perdendo toda a sua vida, todo o seu tempo, gastando a sua energia em algo que não funciona. Muda a causa para você ter um efeito diferente. Chegamos então ao 7º princípio, ou princípio do gênero ou da geração. O aforismo, o axioma. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Já relatamos que aprendemos pela experiência vivenciando os polos opostos que conseguimos conciliar os seus gradientes. Vamos de novo. Já relatamos que aprendemos pela experiência vivenciando os polos opostos até conseguimos conciliar os seus gradientes. Se olharmos pelo sentido oposto, podemos entender que o gênero nos oferece a oportunidade de criarmos algo a partir dos polos que já existem.
O masculino e o feminino, a causa e o efeito, que juntam criam uma nova vida. É a figura do tal, lembra? Olha aqui de novo. É a forma do tal. Yin, que é o yang, ou desculpe, o yin, que é o feminino, passivo, o receptivo, yang, o masculino, o ativo, aquele que propõe, o proponente, são os gêneros co-criadores do universo. Lembra? No primeiro aforismo, o universo é mente, o todo é mente, o universo é mental. Deus se manifesta, cria o Deus Pai, que se divide em Deus Mãe. Ele cria uma instância dupla, uma polaridade masculino e feminino para poder gerar o filho, a consequência. São os gêneros co-criadores do universo. O tal, o todo e o seu movimento, porque o mundo é dinâmico, só existe porque os gêneros atuam juntos, criando e mantendo o movimento que é a manifestação do tal, da vida. Se separado, o tal deixa de existir. Por isso que é chamado de princípio da geração. Só há geração quando os dois princípios se juntam. Aquele que propõe e aquele que recebe, e co-criam juntos. Dado que somos meros criadores e não criadores, já explicamos isso, que Deus cria a partir do nada. Então ele cria com E. E nós criamos, que nós criamos, nós damos uma outra forma a algo que já pré-existe. A diferença é que Deus cria porque ele faz a partir do existente, conforme nos revela pelo princípio. Já nós apenas criamos uma nova forma de algo que já existia sob uma forma anterior. Tudo no universo é uma outra forma de Deus. Afinal, tudo foi criado, tudo começou quando ele, por sua vontade, se expandiu e criou tudo a partir dele mesmo. Todos estamos contidos em Deus. Ele nos contém, mas nós não o contemos. Embora como co-criadores podemos gerar formas, isso é, de uma certa maneira, Deus criando através de nós. Então todos temos esse potencial físico e metafísico. Podemos co-criar a vossa imagem, mais a deles, ou a nossa imagem e semelhança. A diferença está na intenção de nossa criação. Lembra? Sattva, Rajas e Tamas. Rajas deve ser para Sattva ou para Tamas. A diferença está na intenção da nossa criação. Se para co-criar como deuses, vós sois deuses, como diz o Cristo, ou para o deleite do nosso próprio ego. Nós criamos voltado para essa vontade, para cima, para a harmonia, para o Criador, para a luz, ou para baixo, para o nosso ego. O gênero está presente desde a manifestação do Criador, quando, para gerar o Filho, se desdobrou em dois gêneros, Deus Pai e Mãe, até o surgimento dos átomos, conciliando prótons positivos e elétrons negativos, e se unindo aos nêutrons no núcleo atômico, gerando uma nova forma de vida, o átomo. Ou ainda no mundo microscópico, quando por afinidade e vontade, dois ou mais elementos diferentes se unem para gerar uma molécula, e assim até o nascimento de um ser humano, ou animal ou vegetal. O princípio da geração nos ensina que a vida se move entre causa e efeito, Deus e homem, o tempo todo. Somos co-criadores com a divindade. Para aqueles que acham que tudo é coincidência, tudo é uma explicação física, e tem até um certo ponto, verdade. Imagine você, o que faz com que dois átomos de hidrogênio se juntem a um átomo de oxigênio e se transformem em água. Fundamental para a nossa vida aqui. Lá que os físicos, os químicos vão falar que é eletroafinidade, potencialidade, ok. Mas há algo por trás, há uma mente por trás disso, que é a vontade de co-criar, sempre positivo e negativo. A vida é baseada nisso, nas polaridades que se juntam em Yang para criar uma vida, um movimento. Isso é um propósito superior à nossa mente humana. Essa interação entre as partes para gerar uma outra manifestação de vida está presente em todas as instâncias à nossa volta. As plantas, os animais, o ser humano carregam e unem os fatores masculino e feminino para criar uma outra forma de manifestação. Mesmo nos casos em que as plantas, por exemplo, possuem androceu masculino e gineceu feminino separados, da junção dessas duas potencialidades para realizar a criação. Às vezes é a mesma planta, mas as polaridades têm que se encontrar. Se não se encontrar, não tem manifestação, não tem vida, não tem uma outra flor. Isso também ocorre, só para citar, em raríssimos animais. Agora chegamos aos axiomas herméticos. O que são axiomas? São ensinamentos que você tira a partir dos 7 princípios e que servem para você direcionar a sua vida
usando, dando dinâmica, dando utilidade aos 7 princípios, que são conhecimento. Mas se você não transforma esse conhecimento em sabedoria, de nada adiantou para você. Vamos lá. A posse do conhecimento sem ser acompanhado de uma manifestação ou expressão em ação é como um amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como uma riqueza destinada ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola essa lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Lembram das 3 taças? Aquela taça primeira que ela recebe, mas ela transforma o conhecimento em sabedoria, porque ela transforma em luz, ela tem um dinamismo. Já as outras ficam paradas. Aquela que tem o líquido dentro não usa, uma água parada também gera doenças. O outro quer com a boca voltada para baixo, não quer receber nada. Então nós temos que ser o quê? A taça sempre cheia e sempre vazia ao mesmo tempo. Sempre reciclando, sempre trazendo um dinamismo para aquilo que recebemos, transformando o conhecimento em sabedoria, em luz, para nós e para todos à nossa volta. Outro axioma. Para mudar a vossa disposição ou o vosso estado mental, mudai a vossa vibração, que se junta com o de baixo. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio da polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto a ser suprimido. Claro! Por isso que dizia que aquele que entende, que vivencia o terceiro princípio, o da vibração, tem o certo poder. Você passa a ter o poder de escolher que tipo de vibração eu quero. Se você está num dia difícil, sua vibração está aqui, está negativa, está ruim, está pesada, se transporta mentalmente para outro polo. Polo da luz, da harmonia. De que maneira? Deixando aquilo, fazendo uma meditação, se você consegue, uma música gostosa, suave, uma boa leitura. Solta aquilo, não permita aquilo vir um fantasma dentro de você mesmo, porque o fantasma só opera em você porque você permite, porque você está ligado a esse polo. Portanto, vá para outro polo. Sinta a luz e não as trevas. A mente, tanto quanto os metais, os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de vibração em vibração. Acabamos de falar nisso agora. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte da polarização. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Ou seja, os 7 princípios trazem para você uma condição de você ver com mais consciência, com mais luz, com mais sabedoria, com mais saúde. Toda vez que está difícil esse polo, lembra que tem outro polo. Você não é obrigado a ficar aqui. Você só fica se você quiser. E quando você tiver dificuldade de migrar ao polo, procura uma ajuda também. Procura um bom terapeuta. Isso faz parte. Por isso vivemos em comunidade, para um ajudar o outro. Não é vergonha não conseguir fazer essa transmutação sozinho. Nós somos seres em formação, ainda não somos perfeitos. Vivemos um dependendo do outro. Mas não se permita ser contaminado por si mesmo. Fazer essa espécie de auto-obsessão, auto-envenenamento. Vá para outro polo. Viva outra realidade. E com certeza é mais pura, mais saúde, mais harmoniosa. E por último, o todo é mente, o universo é mental. Certamente sim. Então chegamos aqui indicando a biografia. Esperamos que você tenha entendido o que nós passamos. Qualquer dificuldade, por favor, faça as perguntas no nosso canal. Teremos muita satisfação em responder. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. E mais eu peço, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer na plataforma, para que mais pessoas participem do nosso ciclo, dessa comunidade que busca o autoconhecimento para levarmos luz uns aos outros. Profunda gratidão. Namastê.